Nós estamos aí iniciando mais um mês temático, o Dezembro Laranja. Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia que visa conscientizar as pessoas sobre câncer de pele, o mais prevalente no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o dermatologista Frank Bobato. Frank, prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado, Ana Cláudia. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao convite e a oportunidade de estar conversando com todas as pessoas de Ponta Grossa e dos Campos Gerais sobre esse tema tão importante, a importância de você ter uma fotoproteção, né, e prevenir os casos de câncer de pele e do próprio envelhecimento cutâneo o mais precoce possível. Esse chama a atenção, que é interessante, que eu vejo um grande diferencial. Essa campanha voltada para o câncer de pele é mais recente que o Outubro Rosa, do câncer de mama, o Novembro Azul, do câncer de próstata. Mas o que me chama a atenção é essa diferença de abordagem, né? Porque no caso do câncer de mama e do câncer de próstata, não dá para falar em prevenção, dá para falar em detecção precoce, né? Já o câncer de pele tem essa vantagem, ele pode ser prevenido, a maioria dos casos, né? Sim. A iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia está no 3º ano dessa campanha e cada vez mais nós temos uma abrangência muito maior. E ela tem uma dupla finalidade. Primeiramente, é a prevenção, né? Você conscientizar as pessoas, a população, da importância de você se prevenir da exposição solar, de você usar adequadamente um protetor solar, um filtro solar, evitar aqueles horários de sol mais fortes e num segundo ponto, você ter a detecção mais precoce de qualquer tipo de câncer de pele. Então, como todos os cânceres, quando a gente consegue ter um diagnóstico precoce, o tratamento fica muito mais fácil e o índice de cura é muito mais alto, evitando muitas vezes, no caso da pele, sequelas inestéticas ou cicatrizes que possam persistir durante toda a vida. Frank, pessoal, tanto na entrevista que eu fiz para o Outubro Rosa, quanto do Novembro Azul, o câncer de mama é o mais prevalente entre as mulheres, depois do câncer de pele, não melanoma. O câncer de próstata é o principal entre os homens, depois do câncer de pele, não melanoma. Então, o câncer de pele é o campeão de audiência aí mesmo, As pesquisas, né, principalmente do Instituto Nacional de Câncer, mostram que cada vez mais nós temos aumentado o índice, a quantidade de pessoas que têm esse diagnóstico, e é o campeão em números estatísticos. Felizmente, a grande maioria deles são casos de pouca mortalidade, né? Nós temos assim um diagnóstico precoce, o tratamento correto e um índice de cura muito alto. Mas ainda temos muitos casos de uma morbidade muito grande, porque acabam deixando aquela lesão evoluir e aí deixando sequelas ou evoluindo para não ter um tratamento que seja curativo, né, deixando complicar. E o grande vilão é o sol mesmo? O maior fator relacionado aos cânceres de pele é realmente o sol. A exposição solar indevida, sem uma proteção adequada, realmente é o principal fator que faz a evolução desses tumores. E, assim, como é que o sol atua para formar esse tumor de pele? Qual é a relação deles aí? Como é que o sol e a pele interagem contra a gente? Certo. Primeiro, nós temos uma genética. Né? Como tudo, né? Na nossa vida nós nascemos com uma genética. A partir dessa genética, nossas células podem sofrer danos, né? E alterando o seu DNA. Então, por exemplo, no caso do pulmão, nós vamos prejudicando com tabagismo, e isso vai alterando aquelas células, o DNA dessas células. No caso das células da pele, a mesma coisa. Nós vamos irradiando com a radiação ultravioleta, e essas células vão ficando doentes, até que chega um ponto que ela começa a se transformar, a se replicar de uma forma desordenada e ter um crescimento anormal. E esse crescimento é que leva, então, ao tumor e todas as suas consequências. Então, é um conjunto de genética mais fatores ambientais, que eu chamo de gatilho, né? Algum fator serve para desencadear
A gente já, no caso da pele, a principal genética, por exemplo, é a pele clara, né? Tá. Então, as pessoas que têm uma pele mais clara têm um índice, uma chance de vir a desenvolver esse tipo de lesão muito maior. Se associado com condições inadequadas, né? Então, uma exposição ao sol exagerada, não ter o cuidado adequado, isso com certeza vai levar. Primeiro, um envelhecimento mais precoce da pele. Né? Então, vamos ter manchas, rugas, sardas e, um estágio mais avançado, consequentemente, lesões de câncer de pele. E a pele é mais clara, ela é mais sensível, ela é geneticamente mais predisposta, por quê? Então, o principal fator que faz a proteção é a melanina. Então, a pele morena, ela tem um índice de melanina, pela quantidade que tem de melanina, ela protege, né? Esse é o primeiro protetor, vamos dizer, da nossa pele. A pele clara tem uma quantidade muito menor. Com isso, a radiação ultravioleta penetra muito mais dentro da pele e acaba fazendo todos os seus danos. Né? Então, quer dizer, se você pegar aí, né, o que nós temos aqui, por exemplo, na nossa região, muitas comunidades rurais de descendentes de poloneses, alemães, ucranianos, holandeses, quer dizer, pessoas de pele muito clara, que vieram da Europa aí, hoje ainda com a miscigenação racial, ainda estão um pouco mais escuras, né, mais abrasileiradas. Mas, então, se você pegar, por exemplo, essa população da área rural, que trabalha no sol e que tem essa origem, você vai ter uma prevalência muito grande de casos de câncer de pele? Muito grande, né? Então, nós temos essas pessoas que têm essa pele mais clara, expostas geralmente ao trabalho rural, que a vida toda trabalhou exposta ao sol e não tinha essa preocupação antigamente, esses cuidados, essa abordagem que nós estamos tendo hoje, de orientar a população. Então, a grande maioria das pessoas acabam tendo lesões ou iniciais ou já lesões de câncer de pele, a incidência realmente é muito grande. E interessante porque essa questão do protetor solar é uma coisa relativamente recente, né? Eu estou aí na faixa de 50 anos, então os meus filhos só tiveram queimadura de sol em praia, em piscina, depois de adultos, depois de maiores aí que esqueceram de passar o protetor. Quando eram pequenos, sempre foram protegidos. Mas na minha adolescência, a gente fazia umas misturas assim muito saudáveis, Coca-Cola com óleo Johnson, óleo de dendê, umas porcarias absurdas que você passava na pele, porque o must, a moda, era você ser bronzeado, praticamente laranja, né? Era bronzeamento artificial, era quase um Donald Trump, laranja. E aí, quer dizer, essa geração não teve essa orientação, não se existia protetor solar, era só bronzeador. Bronzeador. É importante você tocar nesse assunto porque a ideia de ter a pele morena parece ainda ser muito grande, né? As pessoas querem ficar, como aparece a propaganda, bronzeada, pronta para o verão, mas tem muitas pessoas que não vão conseguir isso nunca. Exatamente. Então, por uma pele com fototipo 1, 2, querer que fique morena, nós não vamos conseguir. Ela vai ficar vermelha, vai ficar queimada, vai ter um dano na pele, mas não vai ficar morena. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. Não adianta querer brigar com a nossa pele. Segundo ponto, eu acho que é importante a gente salientar isso. Tem pesquisas que mostram que até 80% do todo o sol que nós tomamos, 80% a 90%, a gente toma até os 20 anos. Então, você fala, hoje eu não tomo mais sol, mas lá atrás você tomou bastante. E isso muitas vezes vai provocar uma lesão lá na frente, né? Porque o dano continua até que uma lesão, por volta de 50, 60 anos, ou até mais, vai vir a acontecer. Ele é cumulativo isso? O efeito da radiação ultravioleta é cumulativo. Quanto mais a gente toma, mais vai danificando, até que, de repente, ocorra uma lesão tumoral. Isso que você falou é interessante, eu estava vendo esses dias, uma questão meio maluca, o pessoal agora virou a moda o bronzeado da laje, que as pessoas, tem uma especialista no Rio de Janeiro que ela modela biquínis com fita isolante, põe 20, 30 pessoas numa espreguiçadeira na laje, elas ficam no sol 4 a 6 horas e a cada 15 minutos ela molha com um regador. Isso é assim, né? Deve deixar... Bom senso. Deve deixar os dermatologistas querendo matar quem faz e quem oferece e tudo mais, né? Com a proibição das máquinas de bronzeamento, o pessoal acaba
achando alternativas das mais variadas possíveis, né? Tocando nesse assunto também, das máquinas de bronzeamento, em 2009 a Vigilância Sanitária proibiu o uso desses equipamentos, né? Mas ainda a gente sabe que tem muitos equipamentos irregulares, clandestinos, e é bom sempre orientar as pessoas, né? Não fazer, porque isso, o dano é muito maior do que você ficar exposto ao sol. Ah, é maior ainda? Eu pensei que até ele era um pouco mais controlado, mas não, o estrago é maior. O estrago é maior ainda. Por causa da radiação? É uma radiação ultravioleta pura, ali, direto na tua pele. Então, fica bonito, fica bronzeado, mas o dano que vai trazer, as consequências futuras, são realmente muito desagradáveis. E essa cama de bronzeamento, ela tem uma lâmpada ultravioleta muito parecida com essas que nós temos aí, que nós temos aqui no estúdio, que nós temos em casa, né? Não, são diferentes. Ah, são diferentes? Diferentes. Até existem máquinas de ultravioletas que são terapêuticas, né? Que existem em clínicas para tratamento de outras doenças, por exemplo, vitiligo, psoríase e outras doenças, que você usa essas lâmpadas, né? De uma forma controlada, de uma forma médica, terapêutica. Mas as câmeras de bronzeamento estão totalmente proibidas. E o pessoal está correndo um sério risco, inclusive de queimadura numa cama dessa, por exemplo? Queimaduras, né? E principalmente futuramente a chance de vir a ter uma lesão tumoral, de um câncer de pele. Quer dizer, então você veja que nós estamos aí com um marco aí divisório de gerações, né? Porque essa molecada aí que está com 20, 30 anos, as mães besuntaram de protetor solar fator 50, 60, 70. Você pegava a criançada toda roxa, com um protetor lá de determinada marca que deixava a criançada roxa, branca e tal. Então, até pelo menos a boa parte, até chegar perto dos 20 anos, as mães blindaram essas crianças, então elas vão ter menos problemas. E essa geração que cresceu na base do óleo Johnson com Coca-Cola no sol do meio-dia? O que vai ser de nós? Estamos condenados? Não, a primeira coisa é, daqui para frente, como efeito acumulativo, nós termos uma abordagem diferente, um cuidado maior, o uso, como hoje a gente já fez muita coisa errada, mas hoje a gente está corrigindo, está usando protetor no dia a dia, está evitando se expor nos horários e locais inadequados. Então, a primeira coisa a gente está fazendo certo. Segundo é ter um cuidado maior, né? Apareceu qualquer manchinha diferente, pinta diferente, ferida diferente, opa, será que não pode ser? Então, procurar um especialista, um dermatologista, para estar vendo, avaliando se não pode ser, de repente, uma lesão inicial. Tá, é melhor nessas alturas você pecar pelo excesso de cuidado. Pelo excesso. E mesmo que não tenha, a Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta, pelo menos uma vez ao ano, você ter uma consulta com o dermatologista para ter uma avaliação, um exame adequado e ver se não tem nenhuma lesão que possa já ser alguma coisa inicial. Tá, esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Por favor. Continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Frank Bobato, dermatologista, falando sobre o Dezembro Laranja, campanha de conscientização e prevenção sobre o câncer de pele. Frank, a gente falou aí no bloco anterior sobre a questão genética, sobre a influência do sol, né, sobre sinais que vão aparecer e que são sinais de alerta. Quais são esses sinais de alerta? O que as pessoas devem ficar aí de antena ligada para não deixar passar? Certo. Então, nós primeiramente temos que dividir câncer de pele em dois blocos, né? Primeiro o bloco não melanoma, que é a grande maioria felizmente, e o segundo bloco é os cânceres melanoma. O primeiro bloco tem dois tumores principais, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. São lesões que começam geralmente com ou um nódulo, um carocinho na pele, que muitas vezes evoluem com uma ferida central, uma casquinha em cima, né? E que, na grande maioria das vezes, começam a ter um sangramento ocasional. Então, o paciente começa a ter uma feridinha que não cicatriza. Essa é a grande queixa. Se ele já vai precocemente procurar, resolve muitas vezes ali. Senão, essa ferida muitas vezes vai evoluindo e crescendo e trazendo um dano muito maior. Outra queixa, sinal dos cânceres não melanoma, é uma casquinha
né? Os pacientes começam a ter uma casquinha que começa a engrossar, muitas vezes ele acaba arrancando na unha, dali a pouco forma de novo, e isso vai engrossando e muitas vezes vem a transformar num câncer de pele, no caso o carcinoma espinocelular. Então, no carcinoma melanoma seria isso, ou um carocinho, ou um nódulo com uma ferida, ou uma própria ferida, ou uma mancha avermelhada que vai evoluindo, e também essa casquinha que vai engrossando e crescendo também. Então, essa é a grande sinal, né, que o paciente apresenta nesses tumores de pele não melanoma, que é a pessoa clara, que toma sol, tudo isso. Quer dizer, então, é aquilo que começa a incomodar um pouco mais do que o normal, porque né, manchinha, machucadinho, feijinho, etc. Nossa, agora essa época de verão, você tem picada de inseto, pessoa que é mais sensível, vai ficar lá uma semana, 10 dias, mas isso vai acabar regredindo. Você acompanha, ele regride. E algum ferimento que não regride é que chama atenção. Ficou lá, uma ferida, passou aí 2, 3 semanas, um mês, não está sarando, alguma coisa tem de errado, tá? E os pacientes, geralmente, eles acabam passando as mais variadas pomadas, mais na farmácia, no vizinho, no amigo, passa essa, passa aquela, e aquilo acaba não sarando. Então, passou uma ferida aí, um mês, não está melhorando, é bom procurar o seu especialista, o dermatologista, para estar tendo uma análise e ver se não pode ser uma lesão inicial. Tá? Outro bloco, né, que é o mais perigoso e o mais temido, é o grupo do câncer de pele melanoma. Esses são as famosas pintas pretas, né? Na grande maioria são lesões pigmentadas, então são as pintas que acabam tendo uma mudança ou já surge um pouco diferente. Né? Então, se fala em pinta preta, a grande maioria, eu tenho uma pinta, uma verruga, será que não pode ser? Então, nós temos alguns sinais, né, que mostram quando isso deve ser um pouco mais suspeitado ou se tranquilizar. E mesmo assim, quem tem essas lesões, a cada ano é bom estar passando com o seu dermatologista para ter uma nova avaliação. Porque essas pintas elas vão crescendo, vão evoluindo. E alguns sinais chamam a atenção do médico especialista. Opa, essa está diferente, tem alguma mudança aqui que a gente precisa ou ficar olhando mais de perto, ou fazer uma retirada, mandar para exame. Então, conforme essas mudanças. O que chama a atenção de uma lesão? Para ser mais característica benigna ou levantar o alerta para um melanoma. Então, primeiro, nós temos o ABCD, né, que é famoso. O A quer dizer de assimetria. Então, qualquer lesão que seja assimétrica, ou seja, não seja bem redondinha, bonitinha, é uma coisa irregular, é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Segundo as bordas, B de bordas. Uma borda que seja bem delimitada, bem redondinha, vamos dizer assim, tranquiliza a gente. Quando ela já começa a ficar aí uma borda irregular, um pouco diferente, chama a atenção. O C é de coloração. Então, se eu tenho uma única coloração amarronada, tranquiliza. Se eu passo na mesma lesão ter uma coloração amarronada, uma borda mais preta, enegrecida, uma outra meio azulada, uma outra meio avermelhada, tudo na mesma lesão, já levanta a nossa suspeita também para uma coisa que ou possa estar evoluindo para transformar, ou já possa ser um melanoma. E o D de dimensão. Né? Qualquer lesão maior que 0,6 milímetros, a gente deve sempre ter um cuidado, uma avaliação mais de perto. Então, nessas 4 ABCD, nesses 4 itens, a gente consegue, na grande maioria, definir, tranquilizar o paciente, ou já vamos tirar essa lesão, porque é melhor, para a gente prevenir, para não ter um susto futuro. Então, quer dizer, esse sinal aí, essa lesão de melanoma, ela tem uma característica bem mais feia, vamos dizer, ela é uma pinta feia, para a gente falar em termos bem populares, assim, porque o pessoal está acostumado, pinta todo mundo tem, né? Você tem ou o sinal de nascença, ou uma época era até moda, né? As mulheres pintavam, faziam uma pinta aqui, né? Para ficar chique. Então, todo mundo tem uma ou outra pinta. Eu tenho, nasceu comigo, apareceu faz 10, 15 anos, mas uma pinta feia que desperta a atenção, ela assusta.
Para a população em geral, às vezes, a pinta é tudo igual. Ah, tá. Mas para o dermatologista treinado, quando você falou isso, pinta feia, você olha, tem 50 pintas nas costas. E você olhou uma, na hora que se bate o olho, parece que aquilo arrepia. É uma coisa que você olha, realmente, esse é o termo, uma pinta feia, que assusta e que você já olha e já vai examinar com o dermatoscópio, que é um aparelho específico de aumento, para você examinar essa pinta completa. E aí, se você tiver alterações, você já vai fazer a conduta, né? Hoje existem alguns métodos até de mapeamento digital, quem tem, por exemplo, muitas pintas, você faz uma análise fotográfica e esse exame dermatoscópico de todas elas, e de ano em ano você vai repetindo para ver se não tem alguma alteração que já sugira a retirada dessas lesões. E aí você, no caso, nos dois casos, do não melanoma e do melanoma, está constatado que você está com câncer, que você está com tumor, o pessoal, você fala a palavra câncer, as pessoas se assustam, né? Mas que você está com câncer de pele, no caso do não melanoma e do melanoma. Qual é a conduta, qual é a evolução desse processo? Então, eu tento sempre, para os meus pacientes, falar assim, você está com câncer de pele? Sim. A palavra de câncer assusta, muitas vezes a pessoa, quando você fala isso, já começa a chorar. Mas tentar orientar isso. É um câncer não melanoma, o tratamento vai ser feito, vai ser retirado, muitas vezes com cirurgia, mas a partir do momento que você fez o tratamento, fez a retirada, mandou para o exame, veio lá, margens livres, a lesão está curada, né? Não vai ter mais problema, acabou o problema. Caso que há exceções, quando está muito avançado, precisa, algumas vezes, ter tratamento com radioterapia, quimioterapia, enfim, outros tratamentos. Mas isso é exceção. A grande maioria, na retirada, você acaba resolvendo o problema. E quanto mais precoce, menor é a cicatriz, menor é a cicatriz inestética, as sequelas que o paciente vai ter daquela lesão. Se você deixa isso avançar, muitas vezes são cicatrizes grandes, que você precisa fazer enxertos, retalhos, aí o dano é muito maior. Na abordagem do melanoma, a detecção precoce é ainda mais importante, porque você consegue, muitas vezes, com o diagnóstico e o tratamento, curar o paciente. Se eu pego uma pinta que eu mando para o exame e vem lá melanoma in situ, ela está no estágio super inicial. Tirou, acabou o problema. O paciente vai ter uma vida normal. Por outro lado, se já é uma pinta avançada, um melanoma que já tem uma profundidade muito grande, a chance de ter espalhado, feito metástase, é muito maior. E aí o tratamento realmente fica muito mais complexo, né? Muitas vezes precisa de uma série de outras coisas para complementar o tratamento e o índice de morbimortalidade realmente é muito grande no melanoma. É porque a gente sempre vê que, né, ouve falar e vê notícias de pessoas que comentam que o melanoma avançado ele é extremamente agressivo, né? Quer dizer, ele é rápido para espalhar e pouco responsivo ao tratamento, isso, né? Ele tem uma tendência aí de judiar muito da pessoa, né? Felizmente tem muitas novas terapias surgindo e que estão tendo resultados melhores nesses casos avançados. Mas salientamos muito isso. A detecção precoce, né, você consegue salvar, o paciente vai ter uma vida normal. Né? Agora, se começar a esperar, você pode ter problemas seríssimos. Seríssimos, principalmente evoluindo para óbito. Né? Tem muitos casos que a gente acaba, infelizmente, pegando de melanoma avançado, que em poucos meses acaba indo a óbito. E essa é uma coisa que chama a atenção. O câncer, porque a gente sabe que outros cânceres, o tumor já nasce tumor, né? E aí, no caso do câncer de pele, uma pinta que você tem lá desde que você nasceu, você já tem lá, sei lá, 30 anos, essa pinta pode de uma hora para outra virar um tumor maligno ou não? Pode. Pode? Tá. Eu tenho um caso típico na família, né? Vamos falar do melanoma, a história familiar, que a gente acabou não falando, é extremamente importante. Tá? Quem tem história de melanoma na família deve ficar com alerta ainda mais ligado, porque é um tumor que tem uma alta incidência familiar. Então, além da tendência genética familiar, o sol também vai influenciar muito nisso. Mas voltando ao caso familiar,
um tio meu acabou tendo uma vez uma consulta, faltou com um prurido, uma coceira, pediu para olhar as costas. E nessa análise tinha uma pinta, daquelas que você falou feia. Sim. Tá? E eu perguntei, e essa pinta? Não, essa eu já tenho faz tempo, essa não incomoda. Eu falei, mas ela não era assim, né? E realmente, mudou um pouquinho, mas essa não incomoda. Eu falei, amanhã então você está lá em Curitiba para nós retirarmos essa pinta. Essa aqui não incomoda. E realmente a gente retirou e graças a Deus já faz mais de 10 anos que está super bem. Então, a incidência familiar é outro fator bem importante, né? E a evolução, você tem uma pinta marrom, bonitinha, que estava sempre igual. De repente ela começou a crescer, ficou uma parte diferente, enegrecida, vermelhada, com sangramento. Opa, alguma coisa tem de diferente, é bom ver isso daí. E as verrugas, elas têm também ligação com tumor ou não? As verrugas são outra coisa? Então, todas as verrugas começam com uma pinta. Né? Tá. E aí é o que a gente chama de nevos. O nevos começa plano, né? E ele vai crescendo, formando o chamado nevo composto, que é aquela lesão de verruga que a gente, tantas pessoas têm. E nessas também pode evoluir, né? Embora muito mais raro, mas pode ter evolução. Isso que eu falei, se tem uma pinta amarronada, bonitinha, de repente começa a ter uma mudança, um crescimento diferente, uma mudança de cor, ficou assimétrico, é bom sempre dar uma olhadinha, procurar o especialista. E a gente tem aí um conceito popular, Frank, que diz, pinta e verruga é melhor não mexer, deixe quieto porque você mexe é pior. O que levou a esse conceito e o que a gente pode dizer para as pessoas para desmistificar isso? Porque é justamente o contrário, né? Porque tem isso, né? As pessoas dizem, né? A gente ainda até hoje encontra muita resistência quando fala, por exemplo, essa pinta é perigosa, precisamos tirar. A resistência, em muitos casos, é muito grande. Interessante. Por causa desse mito que existe. Então, isso não existe. Quanto mais precoce você tira, você pode salvar uma vida. Eu acredito que esse mito, né, ocorra de muitos casos de detecção avançada. Então, por exemplo, você vem com um tumor, um melanoma avançado, e aí você, vamos tirar. Acaba retirando, e naqueles casos já estava avançado, o paciente em poucos meses acaba evoluindo a óbito, e o vizinho, familiar, aqui o paciente tirou a pinta, mexeu, acabou falecendo. Então, esse eu acredito que seja muito em decorrência disso. Mas a orientação é justamente ao contrário. Se nós temos uma pinta com detecção precoce de um tumor de pele, isso é sempre melhor. O diagnóstico e a cura são 100% praticamente. Quer dizer, então, se ele não tivesse tirado aquela pinta avançada, ele ia morrer no mesmo período, só que ia morrer sem saber do quê? Sem saber do quê. E acontecia muito, até anos atrás, isso acontecia muito, sem saber do quê. Do quê, né? E os tumores de pele, tanto melanoma quanto não melanoma, eles têm regiões preferenciais do corpo que as pessoas têm que ficar mais alertas ou não? Qualquer lugar? Então, em todos os locais pode acontecer. Nos casos de tumores não melanoma, a incidência maior é muito grande nas partes expostas ao sol. Então, face, pescoço, colo, braços, é a incidência, a grande maioria. No caso de melanoma, isso já pode sair em qualquer lugar, né? Inclusive em regiões de couro cabeludo, regiões de unha, de palma de mão, dorso dos pés, tudo isso são locais que podem sair o melanoma. E lugares que aí vai até te dificultar a observação e a percepção. Tem lugares, às vezes, que o diagnóstico é feito numa metástase. Vai ver, tem uma metástase, vai procurar depois alguma área do corpo que tem uma pinta e vai achar a pinta que nem o paciente tinha observado. Então, é bom ficar alerta. As pessoas precisam ter o hábito de se observarem, né, Frank? Se examinarem, é sempre muito importante. E uma coisa que tem sido, acho que, motivo de bastante preocupação e dúvida entre as pessoas. Eu faço entrevista aqui, eu converso com o médico, nós temos uma epidemia aqui no Sul de deficiência de vitamina D. As pessoas estão tudo sem vitamina D. Aí, não, você tem que tomar sol, porque por mais que você tome o complexo, ele não é igual ao sol, você tome sol. Aí vem o dermatologista e diz, olha, é melhor você
não tomar sol porque você vai ter câncer de pele. Na dúvida entre um e outro, o que a gente faz? Isso é assunto para a gente ver no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí. E a gente continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Frank Bobato no nosso terceiro e último bloco desse programa especial sobre o Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele e o envelhecimento precoce. E aí, Frank, um desafio aí que eu falei no final do bloco anterior. Não tomo sol, tenho deficiência de vitamina D, que é um hormônio que se descobriu fundamental. Tomo sol, tenho risco de câncer de pele. O que eu faço? Eu acho que mais que entrar numa briga de sociedades de recomendações, né, a Sociedade de Dermatologia recomenda uma coisa, que talvez seja um pouco mal interpretada, a de endócrino, de reumatologia, outra que deve se expor. Eu acho que nesses casos o bom senso, como tudo na vida, é fundamental. Você pode se expor ao sol, né, de uma maneira adequada, num horário adequado, né, evitando principalmente o sol na região da face, que eu acho que deve ser protegido, em períodos curtos. Né. Eu acho que não vejo, nos meus pacientes eu oriento isso. Vai tomar o sol de manhã, uma caminhada, uma regata, uma camiseta que expõe os braços, e aí você pode estar se expondo. Existem estudos, né? Tem um estudo em São Paulo que mostra que o sol do dia a dia, que nós tomamos só no rosto e nos braços, 10 minutos, né, tomados desse sol, já são suficientes para produzir o nível de vitamina D que nós necessitamos. Mas é uma controvérsia, é uma discussão muito grande ainda entre as especialidades, mas eu recomendo a todos os meus pacientes esse bom senso. Né? Eu acho que não tem contraindicação você tomar um sol pela manhã ou final da tarde, uma caminhada, protegendo as áreas que a gente considera mais importantes, no rosto principalmente, e tomando sol para estar produzindo essa vitamina. E a vitamina D hoje, apesar de mais importante ser o próprio organismo produzir, a gente pode repor através de comprimidos e gotas, enfim, tem uma série de maneiras a gente estar repondo isso. Os suplementos aí de vitamina. E o horário, né? O horário adequado continua aquele velho e bom conceito de muitos anos, antes das 9 e depois das 16. Perfeito, esse seria o horário ideal. Porque é nesses horários, entre as 9 e 10 horas até as 15 e 16, né, a incidência do sol tá frontal, o índice de radiação ultravioleta é muito grande. Então, os horários que a gente orienta a evitar. Né? E isso é interessante, né, o índice de radiação, porque se você pega a maioria dos sites ou aplicativos de previsão do tempo, até um tempo atrás a previsão deles era chuva, vento, o sol, etc. E agora não, né? Agora eles mostram o índice de radiação UV. Isso é uma alteração, né, significativa. É importante para a gente ter um cuidado até maior, né? E, pessoal, e aí outro aspecto dessa campanha do Dezembro Laranja, Frank, está no envelhecimento precoce da pele. Sol faz as pessoas ficarem mais enrugadas mesmo. Mas é o principal fator que causa o envelhecimento precoce. Nós temos na radiação ultravioleta 3 tipos, né? A UVC, a UVB e a UVA. A UVC praticamente não chega até a nossa superfície, e o que chega até nós é a UVA e a UVB. Né? A UVB vai fazer um eritema, uma queimadura solar. Né? E a UVA é aquilo que vai fazer um dano mais profundo na pele, alterando principalmente o DNA, provocando o envelhecimento e a alteração de câncer de pele principalmente. Então, quando a gente vai procurar um filtro solar, né, isso é legal de falar também, tem que ter essa dupla proteção. Né? Quando você fala em fator 30, por exemplo, ela está falando especificamente do protetor da radiação UVB. A UVA, né, tem que estar também nesses protetores, e a grande maioria deles hoje já tem uma proteção UVA e UVB, para estar protegendo as duas radiações. E aí, nessa escolha do protetor solar, porque hoje a gente vê fator 15, 30, 60, 70, 100, UVA, UVB, e com produtos com ou sem o tal dos parabenos lá, porque
a gente teve uma época aí que o pessoal tinha muita alergia a protetor solar, né? Hoje esses produtos já foram melhor adaptados? Hoje a cosmética é muito melhor. Então, a gente avalia alguns fatores. Primeiro, o índice de proteção, né, que deve ter esses filtros. No caso, o UVB, né, ele é classificado, e já tem uma consagração dessa classificação em números, né, 15, 30, 50, enfim. Na UVA, ainda é muito discutido qual o melhor método de avaliar isso. Então, o que está se falando mais é alta proteção, média proteção, baixa proteção UVA. Então, geralmente tem escrito isso nos rótulos. E nós classificamos, basicamente, hoje, abaixo de 30, um protetor com baixa proteção UVA e UVB, geralmente está nessa faixa, de 30 a 50, média, né? E de 50 para cima uma proteção mais alta. Geralmente associando o UVA também. Tá? Quando que o que eu devo recomendar? Que protetor no dia a dia eu devo usar? O fator 30 acaba sendo suficiente para a grande maioria de nós no dia a dia. Né? Há casos que têm doenças específicas ou que já tem uma doença, um câncer de pele, que você precisa de uma proteção mais alta. Aí você orienta um filtro mais alto também. Outra coisa é que a quantidade de protetor que é feito nos testes não é a mesma que nós passamos no nosso dia a dia. Tá. Então, a quantidade que é feita nos testes é uma quantidade boa, bem passada. O que a gente faz muitas vezes é uma passada rápida, mais ou menos, e isso não dá a mesma proteção. Por isso, muitos recomendam que você use um filtro mais alto para ter uma média, vamos dizer assim. Para compensar ali, aquele negócio que você põe aqui na palma da mão e passa aqui. A lateral fica de fora. E outra coisa é passar em todas as áreas também. Né? Tá. Isso essa escolha, o 30 para o dia a dia tá bom. Aí se você pega a criança precisa de um protetor mais forte? Tem protetores específicos, né? A gente olha nos rótulos, todos os fabricantes praticamente têm linhas específicas para público infantil, para bebês, enfim. Também deve ser considerado nos protetores, né, a cosmética, né, pele oleosa, pele seca, que é muito importante para a aderência do paciente. A resistência à água, principalmente nos casos de verão, de praia, piscina, tem que ser um protetor que tente segurar mesmo que entre na água, né. E a não alergênico, né, que não cause alergia, como você falou a história dos parabenos aí, que hoje, felizmente, o índice de alergia é bem menor. Tá? E Frank, qual a frequência? Porque, né, tanto praia, piscina, claro, entrou na água, né, tem que repassar. No dia a dia e nessa situação aí de água, qual é a frequência ideal para você usar o protetor? Não é passar às 7 da manhã e passou o dia, né? A grande maioria faz isso, né? Passa cedo e às vezes lembra de passar na hora do almoço. Isso, chegou na hora do almoço, já não está protegendo mais nada. Né? Então, o que a gente recomenda, né, para casos de verão, praia, piscina, de 2 em 2 horas tem que estar repassando, e mesmo que seja um protetor resistente à água, se você entrar, repassa novamente, principalmente nas crianças. Para o dia a dia, na correria que nós temos que ter um pouco de bom senso. Não vou conseguir passar de 2 em 2 horas, né? Eu recomendo aos meus pacientes passar pela manhã, repassar na hora do almoço, de repente, a hora que está saindo do trabalho, 4, 5 horas, dá mais uma repassada, principalmente agora no horário de verão, que o sol acaba indo até mais tarde. Então, uma terceira passada, eu acho que a gente consegue proteger a maior parte do período, com uma comodidade, adequando o nosso horário nessa correria que a gente vive. E essas marcas comerciais que você encontra normalmente em farmácia, em supermercado, elas são, desde que aprovadas aí pela Anvisa, elas são boas, o pessoal pode confiar? Então, essa semana tem uma controvérsia muito grande, né, por uma reportagem que teve no Fantástico, a respeito da legalidade dos protetores. A Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou uma nota, né, que ela desconhece o método que foi usado, né, e defendendo esses protetores, que são laboratórios geralmente muito grandes, que têm um controle de qualidade muito grande, e a eficácia já foi demonstrada em vários testes.
Então é para a população ter cautela, não acreditar inicialmente por uma pesquisa de um instituto que não sabe exatamente a metodologia que usou, se foi adequado ou não, e continuar usando, não deixar de usar porque pareceu que o protetor não está funcionando, não vou mais usar. Continua usando, deve insistir, né, no cuidado. Isso é mais importante do que uma pesquisa como essa. E mesmo que a proteção seja metade, é melhor do que nenhuma, Melhor né? do que nada, né? A gente tem medo de campanhas como essa, de matérias como essa, que às vezes acabam desestimulando o uso do protetor. E é justamente o contrário que a gente pede, né? Que a gente incentive cada vez mais a população a estar usando os protetores. E hoje em dia você vê protetores associados para as mulheres, associados na maquiagem, na base, né, ou etc. O efeito, o funcionamento, a proteção é a mesma? Pode-se usar com tranquilidade? Pode-se usar, e eu acho que é um grande trunfo, né? Porque acabou trazendo uma aderência maior, né? Você acaba, em vez de passar o protetor, depois a maquiagem que não acertava, você acaba uma base com protetor, tendo um ajuste correto, principalmente se você acertar o tom da sua pele, você já faz na maquiagem, você já está se protegendo. Isso é fantástico. Vale a mesma coisa para o hidratante? Mesma coisa também, né? Sempre. Muitos dos protetores já têm um efeito hidratante também, então acaba até às vezes já causando uma hidratação e provocando também a proteção contra os efeitos do sol no mesmo produto. E falando nessa questão de hidratante, tem muito a questão do pós-sol, né? Do produto que está um pouco ardidinho, ou o ideal é que não ficasse ardidinho, né? Mas depois que ficou, tem lá o pós-sol e tal. Isso funciona ou não? É só um paliativo? É um paliativo, mas que naquele momento que está ardendo, ele funciona. Ele tem geralmente substâncias que são calmantes para a pele e causam um alívio. Mas sempre orientar que o ideal é não provocar essa ardência. É que não chegue lá, né? Que não chegue lá. E a gente falou aí, né, dessa questão do envelhecimento, de prevenir o envelhecimento. A nossa geração lá que tomou muito sol até os 20, 30 anos, hoje está pagando o preço, né, com rugas, com manchas, etc. E nós temos aí na cosmética uma indústria milionária de cremes anti-sinais, olha, prometendo que vai restaurar e tal a tua pele. Isso acontece mesmo, essa restauração, ou não? Aí você precisa de procedimentos mais profundos. Então, aí nós temos que ter um pouco de cuidado, porque o interesse comercial é muito grande. E você olha os comerciais desses produtos, são só aquelas mulheres maravilhosas, com a pele linda. Isso. E a hora que você compra, gasta, paga muitas vezes preço muito caro nesses produtos e acaba se decepcionando, né? Porque não ficou como eu vi na televisão. Tem colágeno, tem ácido hialurônico nesse produto, tem não sei o quê, tem, nossa. Uma coisa é ter, pode até ter, né? Mas isso não quer dizer que vai penetrar na tua pele e vai ficar ali. Né? Então, o que nós temos que fazer são produtos ou tratamentos que você tenta estimular esse colágeno. Então, a nossa pele é uma barreira. E eu falo sempre, o uso de cremes são importantes, né? No dia a dia. Tem muitos produtos que são cientificamente comprovados que provocam melhora na pele, conseguem melhorar colágeno, produzir colágeno, isso é o mais importante. Mas tem muitas coisas que saem, toda semana sai produto novo que não tem comprovação científica nenhuma. E a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Os tratamentos hoje também têm melhorado muito, nesse sentido de você melhorar a produção de colágeno. Então tem uma indústria de produtos, de tratamentos de laser hoje que está fantástica, cada vez com equipamentos melhores, né? Com uma segurança muito maior e que você consegue ter resultados fantásticos associados também a produtos, né? Que você estimula, que você consegue injetar a toxina botulínica, os preenchidores. Tudo isso é um arsenal de produtos e de equipamentos, todo a favor dos cuidados da pele. E não só cuidar da beleza, né? Quando você está tratando a tua pele, você está evitando a ruga, você está cuidando das manchas, mas também você está ajudando a evitar uma lesão de um câncer de pele também. E cuidando da autoestima, né? Que isso faz muito bem. Frank, o nosso programa aqui é especial sobre o câncer de pele, nós já estamos aí no final do nosso horário, mas hoje nós falamos da prevenção. Vamos já deixar agendado mais para frente aí para a gente falar
disso que você falou, desses tratamentos, quer dizer, dá para dar uma melhorada geral sem passar pelo bisturi? Hoje, a grande sacada hoje é justamente isso. Você tem equipamentos, tratamentos que você ou evita ou você retarda muito a necessidade de uma cirurgia, de um tratamento cirúrgico. Então, são tratamentos fantásticos, cada vez melhores, né? E com resultados realmente muito bons e sem a necessidade de você se afastar das suas atividades, você ter um downtime, ficar sem trabalhar, ficar até se recuperar. Então, você faz o tratamento, na outra semana, no outro dia, você já está, tua atividade, tua vida normal. Então, vamos combinar de falar sobre esses tratamentos mais para frente? Já está combinado. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Mais uma vez agradeço e deixar para toda a população esse recado. Vamos se cuidar, evitar essa exposição desnecessária e usar o protetor solar no seu dia a dia. Obrigada. Obrigado a você. Então, tá aí a dica, gente. Dezembro laranja, cuide da sua pele, previna problemas para amanhã, protetor solar, bom senso na hora de sair para o sol.